choros, tristezas, decepções, dores, angústias, diz o Senhor Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você vai ouvir agora uma mensagem que mudará a tua história. Para ouvir as mensagens, acesse canticoccb.com.br. Acesse também o nosso canal do YouTube e facebook.com, Servo de Deus Cláudio Martins. Ouça agora a Palavra de Deus. Deus seja louvado. Hoje é dia 11 de junho de 2016. Deus trouxe a sua palavra no livro do profeta Jonas, capítulo 2. Livro do profeta Jonas, capítulo 2. É mais fácil para você encontrar se você for ali em Mateus, que é no Novo Testamento. E aí você vai voltar algumas folhas para trás. Você vai voltar umas folhas para trás, dependendo da sua Bíblia. Aproximadamente umas 15 a 20 folhas para trás. Está o livro do profeta Jonas. Nesta Bíblia aqui, a página número 871. 871 é a página desta Bíblia. Livro do profeta Jonas, capítulo 2. Lemos com a ajuda de Deus e com a guia do Espírito Santo. E orou Jonas ao Senhor seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou, todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia, tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até aos fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração, no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Amém, Senhor Jesus. Você puder dobrar os teus joelhos e se humilhar na presença do Deus de Israel, ele te exaltará. Buscamos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, Deus grande, terrível e temível, em nome do Senhor Jesus, dobramos nossos joelhos em Tua presença, a pedir perdão a Ti pelos nossos pecados, ó Deus da glória.
Toma em tuas mãos todas estas vidas, Senhor, que estão orando comigo. Ó Deus da glória, perdoa os nossos pecados, as nossas ofensas, as nossas transgressões, os pecados de omissão, os pecados por pensamentos, os pecados por ações, por negligências. Deus da glória e santo, perdoa o teu povo por amor do teu santo nome. Perdoa todos nós por tua misericórdia. Ó Deus da glória, purifica a todos, Senhor, por amor do teu nome, com o sangue do Senhor Jesus. Enquanto vão ouvir a tua palavra, Senhor, que o Senhor venha estender a tua mão poderosa para salvar, para libertar o cativo, o aflito, o oprimido, este que está desempregado, meu Deus, que tem sofrido, tem passado por humilhações, pela falta do emprego, pela falta do dinheiro, com as suas contas atrasadas, muitos que pagam aluguel, que não têm onde arrumar o dinheiro, estão em desespero. Senhor, tu supriste a necessidade do teu servo Elias, sustentou ele com corvos, mandava pão e carne pela manhã e à tarde, no tempo da fome, supriu a necessidade de Elias. O Senhor diz, Pai, que é o nosso pastor e nada nos faltará, que preparará uma mesa na presença dos nossos inimigos. Senhor, prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos, que são os demônios, para que o teu nome venha a ser glorificado e vejam o Senhor operar, Senhor, no meio do teu povo, a suprir as necessidades. Ó Deus, entra com providência nesta família, nesta causa, nesta casa. Ó Deus, abençoa cada um, supre as suas necessidades, cura os enfermos, Senhor, cura, Senhor, os enfermos da carne, da alma. Ó Deus da glória, toma, Pai, em tuas mãos todas estas vidas, abençoa todos os ministérios na face da terra, abençoa o presidente desta república, deste país, abençoa os governantes, abençoa os que estão em eminência, abençoa os magistrados, juízes, delegados, todas as autoridades constituídas na face desta terra. Dá sabedoria a este povo, Senhor, para que possam governar esta nação com entendimento e inteligência. Porque o Senhor diz em tua palavra, ai da nação cujo rei é criança. Só o Senhor, meu Deus, pode dar entendimento e sabedoria para o homem, e que o Senhor venha conceder pela tua graça e misericórdia dons aos homens, sabedoria e entendimento para governar esta nação, para que o Senhor venha abençoar no campo do trabalho, para que o Senhor venha abençoar os hospitais, abençoar a previdência social, abençoar os aposentados, abençoar as crianças desta nação. Senhor Deus poderoso e santo, livra esta nação de acidentes, liberta este país das drogas, liberta esta nação da corrupção, meu Deus, porque o Senhor é grande e a tua misericórdia renova-se a cada manhã e dura para todo sempre. Se não for o Senhor, meu Pai, que estivera conosco, o inimigo nos teria engolido vivo, mas é o Senhor que tem guardado o teu povo na face desta terra. Resplandeça a luz do teu rosto, Pai, sobre esta nação brasileira. Não somente por este país eu rogo, mas também pelo país da Síria, Pai. Quantas crianças que têm morrido, Senhor, por causa da guerra. Senhor Deus de Israel, faz cessar as guerras neste lugar. Abençoa as crianças, Senhor, abençoa todos os moradores da Síria, abençoa todos os moradores do Oriente Médio, da toda a Europa, por amor do teu santo nome. Faz cessar, meu Pai, esta violência, esta guerra, a fome. Envia os teus anjos, Pai, como diz em Apocalipse, que os teus anjos estão segurando os 4 ventos da terra. Ah, o que seria de nós, meu Pai, sem o teu poder, sem a tua misericórdia, Senhor Deus poderoso? Então toma em tuas mãos toda esta terra, Pai. Toma em tuas mãos todo este globo terrestre, porque o Senhor é quem está sentado em cima deste globo. É o Senhor quem sustenta esta terra na palma das suas mãos. Abençoa, Pai Santo e Justo, toda a terra. Receba esta oração no santo nome do Senhor Jesus, que és bendito para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Oh Deus da glória, a terra está cheia da tua glória, Senhor.
É a tua presença que está conosco, ó Deus da glória. Moisés disse: se o Senhor não for conosco, meu Pai, nós não iremos. Se a tua presença não ir conosco, Senhor, nós não iremos. O que seria de nós, meu Pai, sem a tua presença, sem o teu Santo Espírito, ó Deus da glória? Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcançamos corações sábios, Deus da glória. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. De eternidade a eternidade, Tu és Deus, Santo de Israel. Nos ensina cada dia, Senhor, a fazer a Tua vontade. Jonas não queria fazer a Tua vontade, ó Deus. O Senhor diz para Jonas: mas eu não iria livrar este povo, que não sabe distinguir entre o mal e o bem. Jonas não queria pregar para este povo, para mais de 100 mil habitantes. Jonas fugiu do seu compromisso, porque Jonas sabia que Deus é cheio de misericórdia. Então Jonas comprou uma passagem para Tarsis. Jonas trouxe tribulação para uma quantidade de pessoas que estavam naquele navio para Tarsis. Jonas, aonde ele estava, ele trouxe tormenta, ele tirou a paz de todo mundo e ficava deitado, dormindo sossegado na sua cama, lá dentro do navio. Ao invés de ele levar paz, ele levou tribulação para toda aquela tripulação que estava naquele navio. Foi preciso Jonas ser lançado dentro do mar e ser engolido por um grande peixe, para que ele voltasse e anunciasse o Evangelho de Deus para aquela geração ninivita. E Jonas foi jogado no mar. Capítulo 1 diz, para que você possa entender bem esta palavra, diz assim a palavra de Deus: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Ao invés de Jonas pregar o evangelho para este povo de Nínive, ele comprou uma passagem e foi embora para Tarsis, achando que ia poder escapar da mão do Senhor. Achou que poderia sumir da mão de Deus, se ausentar do Santo Espírito de Deus. Mas ainda que vá para as profundezas do mar, lá Deus dá ordem à serpente. Lá Deus dá ordem à serpente. E Jonas comprou a passagem e foi para Tarsis, ao invés de ir para Nínive. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade. E o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas, ou seja, o dinheiro, as riquezas, o ouro, tudo que tinham de bom valor, que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. Talvez você esteja dormindo um profundo sono. Deus já te mandou fazer o que você deve fazer. Deus já te mandou pregar o evangelho. Deus já te mandou visitar aquela família, aquele doente, e você não tem ido. E a sua vida tem sido só tribulação. Deus mandou uma tempestade para te acordar, para que você pegue o caminho a Nínive e não uma passagem para Tarsis. Pode ser que a sua vida esteja passando por tribulações, porque você não tem obedecido à voz do Espírito de Deus que falou ao teu coração. E que fala ao teu coração: meu filho, minha filha, vá para aquele lugar.
Saia deste mau caminho. Saia desta roda de escarnecedores. Se conserte com Deus. Se santifique a cada dia. Consagre a tua vida ao Senhor. Deus tem falado para você, mas você mesmo está enfrentando tribulações por causa da desobediência. Porque você não tem obedecido a Deus. Ao invés de você ir para Nínive, ao invés de você estar na presença de Deus, você está na roda de escarnecedores. E tudo isso você tem feito diante de Deus, como Jonas fez. Jonas achou que ia ter paz, achou que comprando uma passagem iria se livrar de Deus, mas Deus disse que da minha mão ninguém escapará. Das minhas mãos, diz o Senhor, ninguém escapará. Jonas achou que poderia escapar de Deus, comprando uma passagem para Tarsis, mas se enganou. Prossegue o texto. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar. Então temeram os marinheiros, e clamavam a cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde, lancemos sortes, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Ninguém se esconde de Deus. Eles lançaram sortes, e Deus deu a direção. É Jonas. Este é o atribulador do navio. É Jonas. É ele que está causando tribulação no seu navio. Joga ele no mar, que a tribulação vai sair, que a tempestade vai sair da tua casa. É Jonas. Deus revela o profundo e escondido, como Deus revelou para Daniel o sonho de Nabucodonosor. É Deus que revela o profundo e o escondido. Assim Deus revelou que Jonas era o causador de todo o mal. Talvez a sua família esteja passando por muita tribulação, por miséria, por desespero, por tribulações, tempestades, porque você não obedeceu ao chamado de Deus, à voz do teu Deus. Você está fugindo como Jonas fugiu. Sofre a família inteira. Sofre todo mundo que está no navio. Sofre todo mundo que está no barco, assim como todos tiveram a glória de Deus de ser salvo na arca de Noé. 7 pessoas em Noé, 8 somando 8. Assim como eles tiveram a misericórdia do Senhor que os livrou da morte por 1 ano dentro daquela arca, assim também Deus permite a tempestade e envia a tempestade para aquele que não obedece a sua palavra. Talvez a sua família inteira esteja padecendo, porque você não foi fazer o que Deus te mandou. Pode ser que é uma coisa mínima. A pregação de Jonas não foi um livro. A pregação de Jonas foi poucas palavras, mas ele não quis fazer. Você está com medo de fazer? Você está temendo o homem? Você está temendo o diabo? Jesus diz: não temeis aqueles que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Antes temei aquele que não só pode matar o corpo, mas lançar a alma no inferno. Por você não obedecer a Deus, você trouxe tribulação para toda a tua família. Mas está em tempo ainda. Jonas clamou a Deus quando foi lançado no mar, dentro da barriga do peixe. Ele clamou a Deus. Será que você vai ter que passar por mais estreito? Será que você vai ter que passar por situação mais delicada ainda, para você clamar a Deus e fazer o que Deus requer que você faça? E aqui diz mais: a sorte caiu sobre Jonas. Jonas achou que ia se esconder de Deus. Então lhe disseram: declara-nos agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu?
Quantas perguntas vieram para Jonas. Ah, se alguém te achar. Ah, se alguém te encontrar, meu irmão e minha irmã. Se alguém saber que está sofrendo tudo isso por tua causa. E ele lhes disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então estes homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tudo isto? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhas sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Tiveram que jogar Jonas longe do navio. Foi jogado no mar. O mar em Apocalipse representa o mundo. Será que você precisa voltar para o mundo para aprender? Será que você precisa voltar para o mundo e ser tragado por uma grande baleia, um grande peixe? E lá do fundo do inferno você se humilhar diante de Deus? Será que precisa chegar a este ponto? Será que esta palavra que Deus está te enviando não está libertando a tua alma e te despertando deste profundo sono que você tem trazido para a sua família toda esta tribulação? Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. 3 dias inteiros, 24 horas. 24 mais 24, 48 mais 24, 72 horas. Esteve Jonas dentro do grande peixe, no fundo do mar. Imagina o sofrimento que estava Jonas, as algas passando por sua cabeça. 3 dias naquele lugar. E se a baleia engolisse tanta água, ia cobrir totalmente Jonas e ia morrer afogado dentro do estômago do peixe, da baleia. Você imagina o sofrimento que Jonas passou dentro daquele peixe, daquela baleia. 3 dias inteiros. Será que você vai ter que ser lançado no mundo? Passar a mendigar? Como o filho pródigo, que gastou tudo o que tinha com as meretrizes e teve que voltar para a casa do seu pai sem dinheiro e teve que comer bolotas de porco? Será que você vai ter que passar por todo este processo? Por todo este sofrimento para você fazer o que Deus te mandou? Será que vai ter que passar por tudo isso? Se Jonas tivesse ido pregar para este povo de Nínive, ele não teria trazido tribulação para o povo do navio. Ele não teria sido engolido por um grande peixe e nem teria ficado 3 dias naquele lugar. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe. Será que você vai ter que passar por tudo isso para se humilhar diante de Deus? Será que vai ter que passar por tudo isso, esse sofrimento todo? Diz a Escritura em Filipenses capítulo 2, que todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus.
e toda língua confessará que Ele é o Senhor, nos céus, na terra e debaixo da terra. Está te custando se humilhar para Jesus? Se não se humilhar para Jesus, neste mundo, terá que se humilhar para o Senhor Jesus na eternidade, em outro lugar. Ou diante do juízo de Deus, do trono branco. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Deus quer ouvir a tua voz. Ele quer ouvir o teu clamor. Ele quer que você se humilhe diante dele. Reconheça que Ele é Deus, que nós fomos criados para a sua glória, para o seu louvor. Talvez você esteja passando por tribulação, por sofrimentos que não acha saída para eles, porque você não se voltou para Deus, porque você não se humilhou para o teu Deus, não fez o que Deus te mandou fazer. E a sua vida hoje está toda enrolada. A sua vida é só sofrimento, é só angústia, nada dá certo. Você precisa voltar para Deus. Precisa se voltar ao Senhor. Jonas teve que ficar 3 dias isolado do mundo, isolado de toda a sociedade, para poder se humilhar diante do Senhor. Você acha que tinha alguém do lado de Jonas? Você acha que tinha algum amigo de Jonas ali? Algum parente seu? Ninguém. Não tinha ninguém. Jonas estava sozinho. Meus irmãos, Deus trata conosco sozinho. Toda alma é independente. Toda alma dará conta de si mesma a Deus. Ele trata conosco sozinhos. Nunca seja, como dizem um ditado por aí, Maria vai com as outras. Não espere que a outra pessoa tome um compromisso, faça aquilo que Deus determinou para que você faça. Não jogue para o outro, não faça como fez Moisés. Senhor, eu sou de língua pesada, eu sou gago, manda outro. Não faça isso. Se Deus pôs no seu coração de fazer, é você que tem que fazer. É você que tem que assumir este compromisso com Deus, a cumprir a ordem que Deus lhe deu. Obedeça. Obedeça que tudo te irá bem na sua vida. Nós não estamos aqui de brincando. Nós estamos aqui para glorificar a Deus, para fazer a obra do Senhor enquanto é dia, como diz o Senhor Jesus. E obras maiores faremos, por quê? Porque Jesus está ao lado da majestade de Deus o Pai. Porque Jesus é o nosso intercessor, o nosso advogado, o nosso provedor. Por isso que faremos obras maiores do que Ele fez, porque temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo ao nosso redor, ao nosso lado e dentro de nós. Será que você vai ter que passar por mais sofrimento ainda? O sofrimento que você passou já não é o bastante? Levante-se. Levante-se do chão. Saia desta prostração. Vai fazer o que Deus te ordenou a fazer. Vai fazer o que Deus te ordenou. E você vai voltar rejubilando. Como os discípulos voltaram quando Jesus deu ordem a eles: vai, curai os enfermos, abrir os olhos do cego, abre os ouvidos do surdo. E quando eles voltaram todos alegres, jubilando de alegria. Mestre, pelo teu nome até os espíritos, os demônios se submetem a nós. E Jesus disse para eles: não vos alegreis porque os demônios se submetem a vós. Antes alegrai-vos, porque os vossos nomes estão arrolados nos céus, escritos nos céus. Deus já te deu a ordem. Ele já disse para você: evangeliza aquela pessoa. Vai pregar o evangelho para aquela pessoa. Ele já te anunciou. E você viu que a sua vida mudou, porque você não foi fazer o que Deus te ordenou a fazer. E a sua vida está só na tribulação. Só a tribulação que você trouxe para a tua família inteira.
porque você desobedeceu a Deus. Mas ainda está em tempo. Deus quer salvar estas pessoas que Ele pôs na tua mão. Ele confiou você como um atalaia do Senhor, e Ele quer salvar estas almas, porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, do pecador. Antes que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. E para isso Deus está te enviando, para que você faça a obra dele enquanto é dia, porque a noite vem e não podemos fazer mais nada. Não poderemos trabalhar. Enquanto Jesus está conosco, iremos pregar o Evangelho a toda criatura, para que aqueles que creem e forem batizados sejam salvos. E estes sinais seguirão os que creem. Seguirão aos que creem. Os dons de Deus estarão contigo, estarão conosco. Não enterre o talento que Deus te deu. Jesus conta a parábola dos talentos, que deu a um 5, a outro deu 2, a outro deu 1. Os que receberam 5 granjearam, multiplicaram por 10. Os que receberam 2 granjearam, multiplicaram por 4. O que recebeu 1, enterrou na areia, enterrou na terra, e foi lançado depois nas trevas exteriores. Você pensa que Deus é brincadeira? Se Deus mandar fazer, faça, para que a tribulação que você procurou não venha sobre a tua vida. Jonas teve que passar por tudo isso. Estava dormindo dentro daquele navio e mal ele sabia, porque ele estava dormindo. Ele não sabia que a tribulação era por causa dele, mas depois ele ficou sabendo, porque a tribulação não parava. A tribulação não parava, então ele ficou sabendo que era por causa dele. Lançaram a sorte, Deus mostrou: é você, Jonas, é aquele homem lá, é Jonas que está causando tudo isso. Talvez a sua família até saiba. A sua família já sabe que é por tua causa que vocês estão sofrendo. Nada mais dá certo, não é possível uma coisa dessa. É só tribulação, é só tribulação, é só angústia, nada dá certo, não consegue nada mais na vida. Alguma coisa errada tem. Alguma coisa de Jonas tem na sua vida. Jonas teve que chegar a este ponto para orar a Deus. E segue mais aqui a palavra de Deus. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Deus responde, meu irmão. Deus responde, minha irmã. Ele quer te responder. Mas você deve clamar a Deus: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu fui covarde. Eu não fiz o que o Senhor me pediu a fazer. Oh, meu Deus, tem misericórdia de mim. É por minha causa que a minha família está sofrendo, porque eu sou a coluna da minha casa e desobedeci ao Senhor. Ao invés de eu ir para Nínive, eu comprei uma passagem e fui para Tarsis. Jonas clamou ao Senhor. E Ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. Imagina Jonas, o sofrimento dele dentro daquele peixe. Ora ele se afogava, ora ele não se afogava. Ora a sua cabeça estava para se cobrir de água, mas Deus não deixava. Deus guardava, como Ele faz com as ondas do mar. Ele quebra na beira da praia, e as ondas não transpassam a cidade. Não transpassam o limite que Deus estabeleceu. Assim, dentro daquele peixe, as ondas de Deus vinham sobre a sua cabeça, vinham e voltavam dentro do grande peixe. Mas Jonas não se afogou, não morreu. Deus guardou a sua vida. É o jeito de Deus quebrar o orgulho, quebrar a soberba, quebrar a altivez, como Ele fez com Naamã. Naamã, mergulha 7 vezes no Rio Jordão. Você vai ser purificado da lepra. No começo ele não queria ir, mas uma pequena menininha israelita convenceu Naamã e ele deu 7 mergulhos no Rio Jordão. E no 7º mergulho ele foi purificado da lepra. Meu irmão e minha irmã, é na humilhação,
Muitas vezes Deus envia as suas ondas, não para quebrar, para machucar a gente, não para nos destruir, mas para quebrar o nosso orgulho, para quebrar a nossa altivez, a soberba, o eu. E Deus, com as suas ondas, Ele quebra tudo isso em nós. Porque Ele é o oleiro e nós somos barro apenas. O homem, o ser humano, nada é nesta terra. Somos como a flor da erva. Somos consumidos como a traça. A nossa vida chega a 70 e 80 e se passar disso é enfado e canseira. Ninguém é imortal. Nem o ser humano é eterno, a carne envelhece. E por que Deus fez nós em vasos de barro, em carne? Para que o homem não se glorie, mas aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Aquele que se gloriar, glorie-se em me conhecer, diz o Senhor, lá em Jeremias. Glorie-se em conhecer o Senhor, porque Ele tem prazer de fazer justiça na terra. Glorie-se em me conhecer. Deus, Ele pega as coisas loucas desse mundo e as que não são, para reduzir a nada aqueles que são. Deus confunde o sábio, apanha o sábio na sua sabedoria. A loucura de Deus é mais sábia do que os sábios. O Evangelho é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Cabe a Deus nos salvar pela loucura da pregação, como escreveu o apóstolo Paulo. As ondas de Deus vieram para quebrar o orgulho de Jonas. As provas que Deus permite que passamos não é para nos destruir. É para mostrar o seu amor como um bom pai que corrige o seu filho. Porque se estáis sem correção, já não sois filhos, mas bastardos. Como diz em Hebreus capítulo 10 ou capítulo 12. Então Deus permite que passemos por tudo isso. Porque Ele está nos aplainando. Ele está endireitando os caminhos tortuosos nossos. Para que possamos glorificar o seu santo nome. E as ondas vinham dentro do peixe, e ora queriam se afogar Jonas, ora não afogavam Jonas. Elas davam uma pressão na vida de Jonas, elas vinham para lá e para cá. E Deus guardou Jonas por 3 dias e 3 noites. Ali Deus guardou a Jonas. Deus o livrou da morte. Quantas vezes Deus tem te livrado da morte? E você continua em desobediência. A graça e a misericórdia de Deus tem te guardado. Assim, meu irmão e minha irmã, como Deus tem me guardado, Deus tem me livrado de acidentes de carro. Deus tem me livrado do homem sanguinário. Deus tem me livrado da morte. O Senhor tem me sustentado até este dia de hoje. Deus tem me sustentado, porque não era para mim estar vivo aqui hoje. Mas eu estou vivo pela graça e misericórdia de Deus. Eu dou graças a Deus por tudo. Pela sua boa mão poderosa, por Deus ter me guardado desde quando eu era criança. No ventre da minha mãe quase que eu morri. Minha mãe teve o parto comigo e eu engoli a água do parto e eu quase morri, não respirava. Depois, quando eu era criança, eu fui atropelado lá em Guarulhos. Quase morri também, Deus me guardou. Fui subir em cima de um muro, um ferro de coluna perfurou a minha perna, quase que pega na veia, a artéria do fêmur. Mas Deus me guardou. Deus me guardou de acidentes na estrada, do carro quase capotar. Deus me guardou do homem sanguinário em São Paulo. Um homem apontou a arma na minha cabeça, mas Deus me guardou naquela noite. Assim como Deus tem te guardado, oh meu irmão e minha irmã. Se não adianta guardar, se o guarda de Israel não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. É Deus que tem nos guardado. É Deus que tem te conservado em vida. Se você engole um grão de arroz, que se esse grão de arroz entrar no lugar errado, entrar na sua traqueia, pode te causar uma infecção no teu pulmão e você morrer. Você pode se engasgar com qualquer objeto, qualquer coisa que você vai comer. Você pode se engasgar com uma goma de mascar. Você pode se engasgar com um espinho de peixe. Mas Deus tem te conservado em vida. Quantas pessoas que já não morreram? Quantas almas, quantas pessoas que têm morrido na terra, na face da terra? E Deus tem te guardado em vida. Porque a misericórdia do Senhor está sobre a tua vida.
porque Deus salva a quem Ele quer, como Deus diz para Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e compadecerei de quem eu quiser me compadecer. No entanto, a salvação não é nós que escolhemos. Jesus disse: não fostes vós quem me escolhestes, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. Deus te escolheu, meu irmão e minha irmã. Deus escolheu Jonas para uma grande obra. Por que Jonas não foi fazer o que Deus mandou? Muitas vezes não fazemos o que Deus mandou por teimosia, por medo. Muitas vezes é por medo. Jonas tinha medo daquele povo porque era um povo bárbaro, era um povo violento, mas eles não conseguiam distinguir o bem do mal. Eles não tinham noção. Com a pregação de Jonas depois, que o peixe vomita Jonas na praia, a pregação de Jonas, Deus salva quase 120 mil habitantes. E diz o texto aqui em Jonas que todos jejuaram, até os animais jejuaram, não beberam água e não comeram. Você veja bem, o rei tirou as suas vestes, se vestiu de pano de saco, se humilhou no pó da terra. E nós, meus irmãos, não vamos nos humilhar diante da majestade, diante do Deus vivo que está vestido de majestade e glória? O Pai das luzes, o Pai dos espíritos, o Deus que habita em luz inacessível, a qual nenhum homem pode ver? Não nos humilharemos diante do nosso Pai que nos fez do barro, do pó da terra, porque nós somos cacos entre outros cacos, mas Deus é o oleiro? Não nos humilharemos diante da majestade? Se não nos humilharmos diante da majestade, iremos perecer como pereceu Jonas. Mas a misericórdia de Deus veio sobre a vida de Jonas, do grande peixe lá do fundo do mar. Ele clamou a Deus. E você acha que Deus não respondeu? Não. Deus respondeu a Jonas. Prossegue o texto. Porque tu me lançaste no profundo no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus, quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou a Jonas na terra. Glória a Deus! É uma simples ordem de Deus. Basta uma palavra e o meu criado sarará. Uma palavra de Deus. Às vezes você está todo enrolado nas algas da vida, nas algas da tormenta. Está toda enrolada a sua vida, todo enrolado. É uma simples ordem que Deus dá. E o peixe vomitou a Jonas e saiu todo enrolado, todas as algas da sua cabeça. Jonas saiu daquele lugar de tormento. É uma ordem somente de Deus. Uma ordem de Deus mudará a tua vida. Você está carregando um fardo pesado do mundo. Basta uma palavra de Deus, Ele vai te dar um fardo leve, um jugo suave para você carregar. Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Você está carregando o fardo pesado do mundo, o jugo pesado do mundo, da desobediência, como Jonas fez. Olha o sofrimento que Jonas chegou. Mas o segredo está aqui, no clamor. Jonas clamou a Deus,
E Deus ouviu a sua oração, o seu clamor. Deu ordem ao peixe que vomitou Jonas na praia, num lugar seguro. Clame a Deus. No clamor Deus aparece. Ainda que você desobedeceu a Deus, não fez o que Deus te mandou, ainda que a sua vida esteja toda enrolada, se humilhe no pó da terra. Entra no teu quarto, feche a porta, se humilhe diante de Deus, clame ao Senhor, e Ele vai responder à tua oração e vai dar a ordem, e a sua vitória vai chegar na tua vida. Deus seja sempre louvado. Amém, Senhor Jesus. Damos graças a Deus no nome do Senhor Jesus. Pai santo e glorioso, graças te damos porque o teu servo que desobedeceu a ti, fugiu para Tarsis, foi lançado dentro do mar e o peixe engoliu a Jonas porque o Senhor deu ordem. Ficou 3 dias e 3 noites naquele abismo, naquele lugar, mas o Senhor ouviu o seu clamor. O Senhor quer ouvir o nosso clamor para o Senhor enviar a libertação. Graças te damos, Pai Santo e Justo, porque o Senhor ouve o nosso clamor, como o Senhor ouviu o clamor do povo de Israel, que estava no Egito, sendo oprimido por muitos e muitos anos. Mas o Senhor ouviu o seu clamor e enviou o libertador, enviou Moisés, e o Senhor enviou as 10 pragas no Egito e tirou o teu povo e enviou até o Mar Vermelho, e eles passaram ali a seco, porque o Senhor abriu um caminho no meio daquele mar. Graças te damos, Pai, porque é no clamor que o Senhor aparece. O Senhor diz em tua palavra: invoca-me no dia da angústia, que eu te livrarei e tu me glorificarás. Pai santo e justo, toma em tuas mãos todos os teus filhos e tuas filhas, todos esses ouvintes que ouviram a tua palavra, que o teu Espírito Santo venha falar mais aos corações de cada um, e que o Senhor venha operar nestas vidas, levá-los ao lugar da humilhação, ao lugar da oração. Receba a glória para si, Senhor. Receba esta oração, no santo nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. A paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, os conselhos da sua palavra, o amor do Senhor Jesus, permaneça em nossos corações para sempre. Deus seja louvado. Amém. Senhor, minha vida guiar, tua vontade em mim faz brotar. Vem, ó Senhor, os meus lábios tocar, minhas fraquezas vem hoje curar. Tudo que é puro, tudo que é bom, vem colocar, Pai, em meu coração. Tudo que sou quero a Ti entregar, e em Tua paz quero então descansar. Vem, ó Senhor, minha vida guiar, tua vontade em mim faz brotar. Vem, ó Senhor, os meus lábios tocar, minhas fraquezas vem hoje curar.